o pastor me convidou pelo Espírito de Deus, eu no monte orando, Deus me deu como o pródigo, ele chegou à conclusão da responsabilidade que ele tinha, que era pessoal. O pródigo eu classifico como aquele que despende com excesso, é dispersor, esbanjador. Em segundo lugar, o que dá, distribui. Em terceiro lugar, é generoso e liberal. Mas dentro dessa situação do pródigo, para que os amados tenham um melhor entendimento, ele teve 3 situações fundamentais na sua vida, que foi a ilusão, que todos os adolescentes, todo jovem tem na sua vida, a segunda, a decisão, e a terceira, a decepção. A ilusão que o pródigo teve é de ir conhecer, conquistar o mundo, poder fazer novas amizades, e dentro dessa ilusão que ele parte para conquistar novos horizontes, ele tem decepção, e como ele teve bom ensinamento do seu pai, ele toma uma decisão. Então eu vejo outros valores nele, que é o que se arrepende, reconhece os valores de família, aquele que procura consertar-se, pedir perdão, mesmo que se encontrar rejeição, o que descobre novas amizades, mas ele entende que elas podem ser boas e más, e ele vê o valor da família. Ele procura fazer certo para desfazer o que fez de errado. Procura uma mudança de vida nova para esquecer o passado. E dentro desses acontecimentos do pródigo, outra coisa muito importante: quando não sabemos o que fazer da vida, devemos saber pelo menos aonde ir. Não fazer por fazer, mas fazer o que devemos fazer. Por quê? É o nosso dever, com simplicidade, da qualidade que nos faz. Como isso, pastor? Olha, ele teve um momento de decepção, conforme eu falei, que ele esbanjou o seu provento, da sua herança, e ele entra no estado depressivo. A depressão é uma sensação de desesperança. Foi o que ele sentiu quando ele quis comer das bolotas de porcos e não podiam. E ele faz uma comparação com os habitantes, com os trabalhadores lá da fazenda do seu pai. Eles tinham toda a regalia, e ali agora ele estava privado de poder comer pelo menos aquilo que os animais comiam, né? Então, a depressão, ela é baixa estima, é sensação de vazio, tristeza e choro, é agitação, fadiga, humor deprimido, que é a falsa alegria, o estímulo atrofiado, a negatividade constante. Por quê? Ele começou a fazer ou seja, uma reflexão. A perda da dor e a dor da perda. O que é isso, pastor? A perda da dor é quando tudo volta ao normal, se for no físico. Quando nós tomamos algum componente, né, que vai nos trazer alívio físico. E a dor da perda? Ela pode ser o presente, ou o passado, ou o futuro. Mas como isso? Por que o futuro? Sim, a ansiedade é depressiva. É antecipar o futuro. E é chamada de depressão. É um estado deprimido. Voltar ao passado também são traumas físicos, emocionais, também podem ser profissionais, e etc. Tantas outras áreas. Por quê? Causa tristeza, o momento temporário do vazio da vida.
A depressão é resultado do que sofreu na vida. A tristeza causada do que encontra. A depressão é o resultado que trava a pessoa para o estímulo. E o estímulo, ele pode ser positivo ou negativo. O positivo, de autoajuda, levanta, exalta, reconhece. E o depressivo é o negativo, a falta de elogio, a falta da pessoa te compreender. Por que eu estou falando tudo isso? Vocês vão entender quando eu adentrar dentro da mensagem. E quando ele toma, quando eu falei a decisão, a alegria da felicidade dele foi o conhecimento dos valores. O quê? A felicidade da alegria foi quando o pai o perdoou e recebeu sem questionamento. Observa ainda. Outros não vão querer ver o teu bem, como seu irmão. Ele... Que barulho é esse que eu ouço? Perguntou o desempregado. O que está havendo? É teu irmão que voltou. Tinha festa, tinha alegria. E o irmão se incomodou com aquilo. Então, alguém não vai querer ver o teu bem, a tua alegria, a tua felicidade. Não vai deixar você. Muitas das vezes, teu estímulo da alegria vai sempre alguém querer frustrar. Porque essas coisas nós enfrentamos, nossos irmãos amados, no dia a dia, seja na escola, seja dentro da igreja, seja no meio da família, seja em qualquer setor das nossas vidas, nós vamos enfrentar essa situação. Alguém sempre com a palavra de crítica, para te decepcionar, não para te levantar. Mas o teu progresso, o teu avanço, a tua qualitatividade, as tuas conquistas, o teu equilíbrio emocional, espiritual, há de irritar e incomodar alguém. Sabia que você incomoda pela presença do que está dentro de você? Uma coisa que eu quero agora, para nós adentrarmos aqui dentro da leitura da palavra. Ele estudou numa faculdade que o Lucas estudou, que é a faculdade de Arqueologia. Depois ele foi professor dessa faculdade, ele foi diretor, depois foi reitor. Ele aprendeu que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. Ele aprendeu que ele tinha que fazer pós-graduação de uma faculdade que muitos não querem fazer, infelizmente. É a graduação do aprendizado da humildade. Foi o que aconteceu com ele, como ele toma a decisão de voltar para casa. E nós vamos agora fazer essa leitura do capítulo 4 de Neemias, para entendermos como foi todo o trajeto. Agora não vou falar só de um filho pródigo, mas dos filhos pródigos que retornaram para a sua terra natal. Eu quero falar agora, dentro desse tema, que você possa entender. O tema da nossa mensagem é os muros. E diz o capítulo 4 de Neemias: sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificarmos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito, escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isto? Sacrificarão a Cabalaão num só dia? Vivificarão dos montes e do pó das pedras que foram queimadas?
e estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda, que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e que caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti os seus pecados, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, todo o muro se cercou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobia, o arábio, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas começaram a ser tapadas, iriam-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar a Jerusalém, e para os desviar do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá, já desfalecem as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares formavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares de baixo por detrás dos muros, e nos altos pus o povo pelas suas famílias, com a sua espada, com a sua lança, com o seu arco. E olhei e levantei, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, pelejarás pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas suas mulheres e as vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, e já sabíamos o que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na sua obra, e a outra metade deles tinha a lança, o escudo e o arco, e a couraça, e os chefes estavam por detrás dele da casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os carregava, cada um com a mão, fazia a obra, e a outra tinha arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia os lombos, e edificávamos. E os que tocavam trombeta, estava junto conosco. E disse aos nobres, e aos magistrados, e o resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apertados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvir o som da buzina, ajuntai-vos conosco. O nosso Deus pelejará, assim trabalhemos na obra. Até aqui. Eu quero falar, amados e diletos irmãos, em nossas vidas, quantos muros precisam serem restaurados, como foi do filho pródigo? Era um muro que ele precisava restaurar. Quando ele saiu de casa, ele precisou retornar. Quantos muros precisam ser reedificados? Começaram e não terminaram. Estão pela metade. Estão com a fundação
mas não começou a edificação. Não começaram a construção. Como existem muros que foram edificados sem fundação, ou seja, sem base. Foi a decepção que aquele pródigo passou e tantos outros passam na vida. Observa, um muro precisa de uma estrutura. Para estruturar não é fácil. Mas quando começamos a edificar o muro de nossas vidas, não podemos parar. Por quê? Vai haver desperdício de material. As coisas não podem ser pela metade, como na vida de muitos tem sido. Você vê que aquele jovem, ele toma a decisão de voltar e reconhecer e refazer o muro da sua vida que foi perdido. As coisas não podem ser pela metade, na minha e na sua vida. Mas tem pessoa que é assim, que seus muros estão pela metade, não terminaram. O perigo é de alguém subir em cima dele, colocar alguma coisa, quebrar mais ainda as pedras, os tijolos que já foram edificados. O que começou, não terminou, pode fazer buraco neles. Quantos muros vocês já viram, já passaram por aí? Já viram muros com buraco? Muros com rebocos caídos? Assim é a vida de algumas pessoas que começam a edificar alguma coisa e para, e não toma a atitude que tomou esse povo. Eu quero te dizer que uma restauração não é fácil. É mais difícil do que uma construção. Você fazer um reparo numa coisa é tão difícil. É bem mais fácil você recomeçar, fazer um muro, fazer uma obra. Eu quero te dizer, você que está começando a fazer, perdão, uma edificação nova na tua vida. Até porque, segundo as Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, restaurar um muro não é tão fácil. Está aí meu genro, o pastor Fabiano, está aí o nosso pastor, ele sabe que sempre vai haver um desalinho numa parte que já foi feita. E quando nós precisamos de reparar alguma coisa, olha, presta atenção. Temos que tomar o cuidado no reboco para não aparecerem as falhas deformativas da reconstrução. O que é isso, pastor? Tem gente que está na casa do Senhor, estão com seus muros dessa forma, e alguém faz a conjectura: ser crente igual fulano de tal? Ser crente igual essa irmã? Eu não sei se tem o tal do 10º dom, o dom de língua grande. Mas ser crente desse jeito, são esses muros que começaram a ser restaurados, mas está aparecendo ainda essas brechas, essas deformidades, porque o embolso, ele tem que ser nivelado, perfeito, ele não pode aparecer trinca nenhuma, buraco nenhum. Os buracos têm que ser tapados. Quantos buracos, quantas brechas em nossas vidas nós deixamos? O filho pródigo deixou brecha e ele procurou restaurar, tapar. Ele procurou corrigir isso. Eu te pergunto nesta noite, meu dileto, amados irmãos, faz uma skill, faz uma reflexão, analisa o muro da tua vida como está, se está precisando de ser restaurado, mas uma restauração perfeita, com material igual ou melhor, não pior, não pior. Jesus disse que quando alguém toma o conhecimento e
procura com desculpa alguma situação para dar um passeio lá fora, o estado dessa pessoa se torna 7 vezes pior do que antes. Então eu quero te dizer, para fazer muro, precisamos ter fundação, precisamos ter coluna, precisamos ter viga do melhor material para ser restaurado. E não deixar o muro pela metade. Eu quero que você faça uma análise de você mesmo, faça uma introspectiva. Faz como na Santa Ceia nós lemos um texto: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Eu não estou aqui para trazer falibilidade de ninguém, mas eu estou aqui para ensinar o que está dentro dessa palavra, nessa mensagem que Deus me deu, ali no Monte do Batã, a parábola foi do filho pródigo, mas agora prega sobre a vida do filho pródigo. E a vida do filho pródigo foi restaurar o muro da vida dele. Estava com buraco, estava pela metade, precisava terminar a edificação. Talvez você encontre com seus projetos parados, como ele se encontrou. Mas presta bem atenção. Em primeiro lugar, para nós concluirmos, quando você começa a edificar, surgirão dificuldades. Os que vêm para te confrontar, para que você possa destruir o que você começou ou desistir. Os versículos de 1, 2 e 3, aqui diz que sucedeu que ouvindo os Abalate, que os edificadores, que nós edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Ele falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-ão sacrificar cabalão num só dia? Vivificarão dos montes e do pó das pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias Amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o muro de pedra. Quantos desvalorizam o que você faz, o que você é? Quantos tentam te confrontar quando você está edificando o muro da tua vida, da tua casa? Quando você está preocupado em restaurar? Porque vai surgir alguém para tentar minar, não deixar você continuar a edificar esse muro. E o muro da tua vida só você sabe aonde precisa ser restaurado. Você e o nosso Deus que se faz aqui presente. Aonde você precisa tapar as brechas. Aonde você precisa de terminar esse muro como fez o filho pródigo. Ele se decepcionou, mas tomou a decisão de voltar, de reconhecer, de tapar as brechas, de fazer com que não houvesse mais barreira. Segundo lugar, quando você está na metade, ou começa a acertar o que está errado na sua vida, vão tentar parar-te. Versículos 6, 7 e 8, que diz: e assim edificamos um muro, e todo o muro se cercou até a metade, porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo os Abalate, Tobia, o Arábio, os Amonita e os Astrodita, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar-se, e iraram sobre modo, olha bem, e ligaram entre si todos para virem atacar a Jerusalém, para desviarmos do nosso intento. Quando você está começando decisivamente, não vão ser essa mesma pessoa. Como diz Pedro, 1 de Pedro 5, 8, diz:
Vigiai e sede sóbrio. Sede sóbrio e vigiai, perdão. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. É quando nós estamos na metade da obra, nós estamos lutando, pedindo a ajuda de Deus, para sermos uma nova criatura, para sermos uma pessoa, para fazer como o pródigo voltou. Vou lá, vou restaurar o meu muro que eu deixei quebrado, o muro que eu preciso consertar lá com a minha família. Eu preciso reparar essas minhas falhas. Houve a barreira, assim como houve aqui na construção, houve o seu irmão não gostando da decisão. Em terceiro lugar, eu quero te dizer que Deus te dá estratégia e sabedoria para edificar o que é para você fazer. E Ele vai te dar a condição de ter arma de vigiar e edificar. Com essa armadura, você vai fazer a obra ser concluída. Amém lá? Amém? Amém? Versículo de 15 a 21 diz: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, que Deus tinha despojado conselhos dele, voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, a metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade tinha as lanças, o escudo e os arcos, e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam os muros traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra, e com a outra tinha arma na mão. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingiu os seus lombos, edificávamos. E os que tocavam trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: grande e extensa é esta obra. Não é fácil, como eu falei, tomarmos decisões na nossa vida para reedificarmos, para consertarmos, como fez o filho pródigo. Irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti, e quanto o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ainda que com rejeição ele foi, mas ele reconheceu. Eu quero te dizer, para a gente finalizar, para fazer alguma coisa, você tem que aprender a fazer. Mas como, pastor? Para fazer você tem que aprender. E se você não sabe aprender, então você não vai poder fazer. É por isso que surgem as críticas da sua vida. Quando você tenta fazer as coisas corretas, quando você tenta tapar essas brechas, quando você começa relacionamento direto com Deus, e Deus começa a te dar essas estratégias que eu te falei, para você se fortalecer diante dele, diante dos seus inimigos. Eu quero te falar aqui, existe teoria, conhecimento e prática. Teoria, conhecimento e prática. A prática é o conhecimento que é formado por teorias. Ou seja, a prática exige a teoria do conhecimento. O conhecimento da teoria é formado pela prática. O que é isso? O conhecimento exige a formação da teoria da prática. A prática com teoria forma conhecimento ou faz ter conhecimento. Não sei se vocês estão me entendendo. Assim como esses três estão interligados, um auxiliando o outro. Assim como o pai
o Filho, o Espírito Santo. O Pai formou, o Filho executou e o Espírito Santo de Deus ele age. E se você deixar nesta noite Deus agir nesse muro da tua vida, nessa brecha que precisa ser tapada, Glória a Deus. você vai com excelência está com a sua fundação, com o seu muro acabado, reestruturado. Ainda que venham os inimigos, ainda que venham alguém para dizer que você não pode, que você não vai conseguir, mas quando o Senhor te dá estratégia igual deu, de vigiar, de trabalhar com a mão, com a outra lança, com a outra espada, colocar a couraça e fazer essa obra que é extensiva. Eu não sei qual a obra extensiva na sua vida que Deus precisa terminar ou fazer, mas eu quero lançar um desafio aqui. Se você entendeu a profundidade da reconstrução que o filho pródigo precisou de fazer, porque quando ele saiu, foi na parte da ilusão. Ele logo encontrou a decepção. E a decepção é muro terminado. É muro que não pode ficar inacabado. A decisão de retornar e reconhecer é muros edificados. Eu queria te convidar para essa cura interior agora. Eu queria te convidar, você, que o teu muro, você sente que precisa ser restaurado. O muro pode representar a sua família. Você também pode representar o muro na tua casa ou no teu filho. Eu quero fazer como Jesus fez com aquele homem da mão mirrada. Vem para o meio. Eu quero te convidar agora, sem mais delonga. Se essa mensagem te alcançou, desse ensinamento que você tem que tapar as brechas no teu muro, que você tem que acabar de edificar o seu muro, como o pródigo fez, a hora é essa. A hora é essa. A hora é essa. Enquanto nós vamos louvar, eu te convido a vir para o meio, igreja de pé. Separa o microfone aqui, Fabiano. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos profetizar sobre a sua vida agora. Aqui, ó. Aqui, ó. É aqui. Vamos lá. Senhor, ainda hoje eu me lembro quando me chamaste, confesso não entendo. Você pode vir por meio, receber a oração. Se Deus falou contigo, vem receber a cura interior. Porque me amou assim, lá na cruz se entregou por mim. Sei que eu não merecia ainda mais pela vida que vivia, vida vivida nas trocas em noite de orgia.
Vivendo contigo as coisas em mim foi mudando, e eu me tornei tão especial pra Deus, e eu me tornei tão especial pra Deus. Inesperadamente algo em minha vida aconteceu, pois um dia na vida eu me afastei dos planos teus, dos planos teus. Preciso que urgentemente tu venhas fazer pra minha vida, mesmo que eu não faça nada por merecer, por merecer. Como naquele dia tu afastaste radicalmente, e vendo as pessoas me achavam tão diferente. Diferente. Se você quer ser diferente, venha! Toma essas vidas nas tuas mãos. Restaura esses muros que só elas sabem aonde precisa ser restaurada, Senhor. As brechas que precisa ser tapada. A decisão que o filho pródigo tomou de reconhecer, de voltar, de pedir perdão. E ele teve o perdão, o conforto do Pai. Oh, meu Senhor, trabalha nos corações entenedecidos. Senhor, essas rachaduras que o tempo da desilusão, da decepção deixou, Senhor, que Teu Espírito Santo nesta hora começa a trabalhar, começa a agir. Deus, uma unção, Senhor, especial por mim, para eu dizer, Senhor, mais uma vez venci aqui. Deus, uma unção, Deus abençoe a todos. Que você entendeu essa mensagem. Aleluia. Possa fazer dela um aprendizado para nunca mais quererem subir no teu muro, quererem fazer buraco, brecha no teu muro. Aleluia. Você vai reconstruir. Você já reconstruiu. Fala comigo. Já está o meu muro. Pronto. Não está mais. Pela metade. As brechas já foram tapadas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Alô.